Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O título da segunda-feira, a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E o versículo, Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és o nosso Deus, aquele que nos amou, que se entregou por nós, que suportou a angústia, as dores, o sofrimento da cruz, que ressuscitou para que nós tivéssemos hoje a sua vida, a vida de Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, te damos toda a glória. Tu és de eternidade a eternidade o nosso Deus. Nós nunca poderemos pagar o que o Senhor fez por nós, nunca chegaremos perto disso, mas hoje nós queremos nos entregar ao Senhor, consagrar-nos totalmente a Ti, a Tua vontade, para que o Senhor encabece a nossa vida, para que o Senhor encabece a nossa casa, a nossa família, e assim, para que o Senhor encabece a igreja. Senhor, nós não queremos ser os cabeças de nada, nem de nós mesmos, nem da nossa casa, nem de obra alguma, pelo contrário. Nós queremos que a Tua palavra flua através de nós, como um rio de água viva, pois é a Tua palavra que faz a Tua obra. Queremos permanecer em Ti, permanecer fiéis e obedientes à Tua palavra, Senhor. Que até o fim, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, fazendo-nos enxergar cada vez mais que nós não temos capacidade, que tudo provém de Ti e é para Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos no capítulo 7 do Evangelho de João. Nesse capítulo, começamos a ver esse capítulo logo na primeira semana dessa nova série. E nesse capítulo, o Senhor ele se encaminhava a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, ou também como era conhecida, a festa da colheita. A festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, ela era a última festa, da última das 7 festas. E a presença nessa festa era obrigatória. 3 festas que todo o povo precisava sair de onde estivesse e subir até Jerusalém para celebrar essa festa unidos, em unidade, que é a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. A festa da Páscoa, ela acontecia no primeiro mês. Você deve se lembrar, nós falamos sobre isso semanas anteriores, quando o povo de Israel saía do Egito, estava prestes a sair do Egito, veio a 10ª praga, e na 10ª praga, irmãos, então foi instituída a Páscoa. E ali o Senhor pede para que o povo de Israel, entre aspas, reinicie o calendário. Então aquele passou a ser o primeiro mês para o povo de Israel. E a Páscoa era comemorada no 14º dia. A Páscoa para nós, irmãos, é o começo da nossa vida cristã. Pois é quando o Senhor se ofereceu como Cordeiro Pascal, logrando a salvação para todos nós, a redenção. Então quando nós, entre aspas, comemos a Páscoa, ou seja, quando nós somos salvos, nós recebemos o Senhor para dentro de nós, esse Cordeiro Pascal, hoje o Espírito da realidade, nós temos todos os nossos pecados perdoados e nós somos salvos. A partir de então, começa a segunda festa. A segunda festa era a festa dos pães asmos. Ela acontecia 7 dias, após a Páscoa, durante 7 dias o povo de Israel não podia comer nada que fosse levedado. Eles tinham que tirar o fermento da sua casa. Quando nós vamos para 1 Coríntios, nós vemos Paulo falando do fermento da maldade, da malícia, o velho fermento, tudo que não é Cristo, que é a pura farinha, a pura flor de farinha, tudo que não é Cristo é fermento. Então, por exemplo, se eu me converti, eu me tornei um cristão, a partir de hoje, então, eu tenho que lançar fora o velho fermento, as práticas do velho homem,
Aquilo que eu aprendi no mundo, isso não cabe na igreja. Eu não posso querer trazer isso para a igreja. Também, irmãos, a nossa vida da alma, a nossa vida natural, a nossa carne, as coisas do velho homem, a maldade, a malícia, todas essas coisas, elas precisam ser lançadas fora, para que nós sejamos nova massa, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 5. Então esses 7 dias da festa dos pães asmos, eles representam todo o nosso viver até a volta do Senhor. Representam a vida da igreja dali por diante. Então é uma vida vivida sem fermento, desfrutando da boa terra, daquilo que a boa terra, que é Cristo, nos dá, e comendo a farinha, a flor de farinha, o que é Cristo, sem nenhum tipo de fermento. E aí você já começa a entender, começa a perceber então o significado da última festa. Por quê? A partir do momento em que o povo de Israel entrou na boa terra, o maná que caía do céu cessou. E ali foi repartido a terra para cada família, tribo, enfim. E foi repartido a terra para quê? Não é para que eles recebessem, por exemplo, um lote. Eu vou construir minha casa aqui e a partir daqui eu vou pedir emprestado comida para o vizinho, vou pedir isso para o outro vizinho, vou pedir aquilo lá para o outro vizinho. Não. A ideia da boa terra de Canaã sendo o descanso para o povo de Israel é que eles trabalhariam na terra para desfrutar o fruto da terra. Então não era como no Egito, em que eles trabalhavam escravizados para o desfrute do faraó, dos egípcios, trazendo para nós hoje, se você vê a realidade desse mundo, todo o nosso esforço, nosso trabalho, mesmo você que é empresário, enfim, tudo isso acaba se tornando um pouco de escravidão para nós. Você fala assim, mas eu sou empresário, todo o dinheiro que eu ganho vem para mim. Mas quanto tempo você não perde, quanto da sua saúde, da sua disposição, aí vem estresse, vem todas essas coisas, quanto você não perde, mesmo sendo um empresário, mesmo sendo alguém que, entre aspas, trabalha para si próprio. Então todo o trabalho secular, irmãos, é como o trabalho no Egito. Você acaba trabalhando, muitas vezes forçado, um trabalho escravo, e na verdade você não tem descanso, e é o outro que desfruta das suas horas de trabalho. Agora, quando você entra na realidade de Cristo, na boa terra, você trabalha na terra e o fruto é seu. E veja, você labora a terra e a terra é que te dá o fruto. E o que isso representa? Então vamos ler aqui na página 40, no segundo parágrafo. Acho que lendo isso você vai entender melhor o que eu quero dizer, a diferença do Egito para a boa terra. Já vimos que as festas judaicas estabelecidas pelo Senhor indicam que o nosso Deus quer festejar com o homem. Ele prometeu levar o povo de Israel para uma boa terra e os frutos nela gerados seriam desfrutados nas festas. Cristo é a realidade da boa terra que o Pai prometeu para o seu povo desfrutar. Portanto, vamos labutar na boa terra. É o que os nossos adolescentes fazem muito bem atualmente. Quando, com amor reverente, fazemos imersão na palavra ouvida e a transcrevemos, em nós é produzida a realidade espiritual dessa palavra. E tal realidade transforma-se em festa nas reuniões. A vida da igreja é uma festa. Então veja só, você recebeu uma porção de Cristo. E essa porção de Cristo, como a boa terra, você trabalha, mas você trabalha no descanso. E a boa terra, ela era riquíssima. Você lembra quando os espias voltaram com um cacho de uva que era preciso ser carregado por 2 homens? Quer dizer que se você plantasse um pouco, se você trabalhasse um pouco na terra, já te daria muita riqueza. Mas lógico, a promessa era se o povo de Israel seguisse fielmente a palavra, os mandamentos de Deus. Hoje, irmãos, se nós seguirmos a palavra, se nós labutarmos na palavra, em Cristo, irmãos, nós vamos ter muitas riquezas. Essas riquezas vão ser compartilhadas nas nossas reuniões e também para as pessoas ao redor, para as pessoas lá fora. Então, quanto mais tempo eu gasto na terra, trabalhando na terra, mais rico, ou seja, mais de Cristo eu tenho.
Quando você ouve uma mensagem, você vai, elabora essa mensagem, você transcreve, você faz anotação, você recebe o sentimento daquela mensagem e ora ao Senhor. Você não se enche da pessoa que falou aquela mensagem. Você se enche de Cristo. Esse é o sentido de imergir na palavra, de transcrever. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo o Evangelho de João, você não fica cheio do apóstolo João. Você fica cheio da palavra de Deus, você fica cheio de Cristo. É isso, irmãos. O sentido da imersão na palavra, o sentido das transcrições, dos gritos de guerra, todo o sentido disso é você trabalhar, labutar na terra para você se encher de Cristo. Em Isaías 55, que é um trecho que nós já vimos, mostra que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para Deus vazia. Porque olha que interessante, né? Veja que coisa maravilhosa. Da terra que foi dada por Deus, o homem trabalhava e ele devolvia uma oferta dessa terra para Deus. A festa, por exemplo, a festa das primícias, aquilo que amadurecia primeiro era ofertado a Deus. Agora, veja, então, você recebeu a terra de graça, você recebeu Cristo. E aí você labutou, você leu a palavra, você se encheu do Espírito, você fez transcrição, você orou e leu versículos, você imergiu na palavra. Então tudo isso te encheu de Cristo. E aí, irmãos, isso também volta a Deus. Só que a colheita também, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. A colheita não era só para aquela pessoa, era para a família daquela pessoa. E na festa dos tabernáculos, todas as colheitas eram separadas, uma parte de todas as colheitas que as pessoas tinham feito, e ali era desfrutado por todas as pessoas. Então vamos supor, vou chutar aqui, né? Não sei como é que era a colheita naquela época, mas vamos supor que você plantava tomate. Aí você pega um pouco, né, do tomate e leva para a festa. E ali você não vai comer só tomate. Você vai comer banana, você vai comer couve, você vai comer alface, enfim, você entende? Então é o seu desfrute que todas as pessoas também vão desfrutar. E você vai desfrutar daquele Cristo que outras pessoas também desfrutaram. Agora, não é de qualquer maneira, porque o Senhor prometeu que a terra ia ser rica enquanto eles obedecessem a palavra. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos dá direção para todas as coisas. É a palavra de Deus que vai nos levar, a palavra hoje que sai da boca de Deus que vai nos levar para o reino. Eu estava falando de Isaías 55, né? Então, deixa eu voltar nesse exemplo. Isaías 55, o Senhor fala, nenhuma palavra que sai da minha boca vai voltar vazia. Mas o que fala ali que ela vai produzir? Ali no versículo 10 fala que a palavra ela vai descer como desce a chuva e a neve, ela vai regar a terra e ela vai fazer com que essa terra seja fecunda e produza semente ao semeador e pão ao que come. Você entende? Então quer dizer, você vai desfrutar dessa palavra para você, é o pão ao que come, vai ser muito rico para você, mas essa palavra também vai ser semente para você semear, para haver mais grãos, para haver mais pessoas, mais riqueza, para haver mais pessoas desfrutando. Quer dizer, para nós pregarmos o Evangelho, irmãos. Por que a gente sai e muitas vezes ora com as pessoas e fala para as pessoas escolherem um tópico ali da imersão do dia? É porque aquilo que saiu da boca de Deus, irmãos, é para alimentar a gente, para ser semente também, para semear para as pessoas. E ali elas escolhem, elas recebem uma oração, muitas vezes que elas não estavam esperando. E a palavra vai entrando no interior delas e vai fazendo o quê? Vai produzindo aquilo que Deus quer. Isso é tão fundamental, irmãos, para nós. É tão importante todos nós termos tempo para elaborar a palavra, sabe? Como se nós estivéssemos lavrando a terra. Esse princípio, na verdade, já estava lá no Jardim do Éden. Se você olhar lá no capítulo 2 de Gênesis, logo no comecinho do capítulo 2, diz assim no versículo 5, isso aqui é um grande princípio, que é exatamente isso que nós estamos falando. Fala assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Ou seja, tinha a terra, mas a terra não tinha dado ainda da sua riqueza. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê?
porque não tinha duas coisas essenciais, duas combinações. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Quer dizer, isso representa a palavra, o Espírito. E por que o Senhor não fez chover sobre a terra? Porque também não havia ainda o homem para lavrar o solo. Então é essa combinação que faz o fruto. É a chuva que vem de Deus e o laborar na terra, o lavrar a terra do homem. Então, é por isso que Pedro, na sua epístola, na sua segunda epístola, ele fala que nós precisamos ser diligentes. Eu preciso separar um tempo, irmãos, no meu dia, para ir diante do Senhor, para ler a palavra, para orar, para ouvir as mensagens com calma, com tranquilidade, fazer anotação, orar, aquele sentimento que o Senhor está colocando. Por exemplo, aqui no Alimento Diário, nessa segunda-feira, eu estou lendo só uma parte, talvez eu não consiga falar da segunda parte, que fala que o desejo de Deus é Cristo encabeçar todas as coisas. E que para isso ser completo, primeiramente, ele vem para encabeçar a igreja. Ou seja, ele vem para encabeçar você primeiro, depois para encabeçar a sua casa, por fim a igreja na cidade onde você está e por fim, irmãos, as igrejas, como o corpo de Cristo, todas as igrejas como o corpo de Cristo. É assim. E para isso é que Deus criou o tempo. Então em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, nós vemos que até a plenitude dos tempos, quer dizer, até o final da contagem do tempo, Cristo vai ter encabeçado todas as coisas. E aí eu pergunto para você, querido irmão, querida irmã, você quer participar disso? Ou você ainda mantém que é você o cabeça, é você que toma a decisão, é você que olha na palavra e escolhe se essa palavra está certa ou não? Porque a gente faz isso, a gente é arrogante a esse ponto, né? De olhar, analisar com a nossa mente e pensar igual faziam os judeus. Os judeus, eles recusaram Cristo. Se você ler o capítulo 7, você vai ver, eles recusaram Cristo, irmãos. Por quê? Porque a aparência, porque eles olharam para a aparência. Então a aparência de Cristo era, ele é filho de Maria. Eu conheci José, o pai, conheci os irmãos. Esse aí não pode ser o Cristo, não. No capítulo 7, comecinho, versículo 5, diz que até os irmãos, mesmo os irmãos de Cristo, não criam nele. Se você ler o capítulo 7, versículo 12 de João, você fica impressionado. No versículo 12 fala assim, isso ele estava já na festa, né? Ele tinha subido de forma oculta. E aí eles estavam procurando, será que ele veio, será que não veio? Aí o versículo 12 fala assim, João 7, 12, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Você já ouviu isso? Falando que o fulano está enganando vocês. Então, irmãos, olha só, o próprio Senhor Jesus era vítima de pessoas que diziam, esse homem está enganando o povo. O homem que fazia milagres, que curava as pessoas, que pregava o evangelho aos pobres. E os pobres eram deixados de lado naquela época. O Senhor atuou muito entre os pobres, irmãos. Esse homem estava dizendo, não, esse aqui engana o povo. O que eles estavam olhando em Jesus para dizer, ele está enganando o povo? Então, irmão, não vá pela aparência. Pelo contrário, mergulhe em Cristo, mergulhe na palavra, tire um tempo para não ser superficial, não seja um cristão superficial, um cristão que só ouve a palavra nas reuniões, ou você dá uma lida rapidinho ali, pega o alimento diário, tem a obrigação de ler o alimento diário, pega ali rapidinho. Não é assim, irmão. O alimento diário, a palavra profética, para nós, irmãos, é misericórdia de Deus, para que nós cada vez mais sejamos mais ricos de Cristo. Veja aquilo que Deus está te dando, receba isso de bom grado e mergulhe, sabe? Porque quando você ficar cheio, não vai ficar cheio de uma pessoa. Aliás, vai ficar cheio de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, não é outra pessoa, entende? E no final, irmãos, tudo isso é para nos conduzir para a festa dos tabernáculos, que a realidade dessa festa, primeiro, nós temos na igreja, na vida da igreja, nas reuniões onde nós desfrutamos Cristo, mas a realidade, assim, a manifestação, o maximizar do desfrute está no reino milenar, quando o Senhor voltar. E aí eu vou encerrar, para o áudio não ficar grande. Não vai dar para falar muito sobre essa questão do encabeçamento, mas está muito rico o alimento diário de hoje. Você pode ler, você vai perceber
que o que Deus quer hoje é exatamente isso. E como é que Deus encabeça? É através da palavra. Então, quanto mais nós labutamos na palavra, nós lavramos a terra, mais nós somos encabeçados. Mas eu vou terminar lendo aqui página 40, terceiro parágrafo. É a festa dos tabernáculos, é a última festa que representa o milênio. Veja só, a festa dos tabernáculos, que é também a festa da colheita, acontecia após serem colhidos todos os frutos e cereais, para com eles serem preparados os alimentos para a festa. Essa festa representa o milênio vindouro, o qual será a manifestação do reino dos céus na próxima era. Hoje, trabalhamos na igreja visando a realidade da festa da colheita, a manifestação do reino dos céus. Será que percebemos o que Deus está fazendo hoje? Por que Ele criou o homem e o colocou na dimensão do tempo e do espaço? E aí entra então essa questão, por quê? O que Deus quer? Que Cristo encabece todas as coisas. E para isso, o que Deus fez? Entregou Cristo como cabeça da igreja. Como se Ele dissesse, olha, é aqui que começa o trabalho e é por meio daqui, né, da igreja, é que termina o trabalho. Então, irmãos, vamos dar valor para o que o Senhor está nos dando. Quanto mais nós demos valor, mais encabeçados por Cristo nós seremos. Quanto mais nós laborarmos na terra, mais chuva o Senhor vai mandar e mais riqueza você vai desfrutar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.